Boa noite a todos. Pauta da 13ª sessão ordinária de 2025, dia 21 de outubro de 2025. Solicito aos vereadores que registrem frequência. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Expediente. Em discussão e votação da ata da 15ª sessão ordinária de 2025. Aprovado. Em discussão e votação da ata da 10ª sessão ordinária de 2025. Aprovado. Propositura. O senhor secretário realizará a leitura das proposituras. Em leitura, projeto de lei número 044/2025, autoria Executivo Municipal. Estabelece o plano plurianual do município para o período 2026 a 2029 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício 2026. Em leitura, projeto de lei 045/2025, de autoria Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo repassar recursos por meio de subvenção social, as APMs, associações de pais e mestres, para o fim que especifica, e dá outras providências. Em leitura, projeto de lei 046/2025, autoria Executivo Municipal, institui o Conselho Municipal de Segurança Pública do município de Nova Campina e dá outras providências. Em leitura, projeto de lei 047/2025, autoria Executivo 047/2025, autoria Executivo Municipal. Dispõe sobre proteção do sossego público e estabelece limites para a emissão de sons e ruídos do município de Nova Campina. Em leitura, projeto de lei 048/2025, autoria 48, autoria Executivo Municipal. Prorroga em caráter excepcional a vigência do Plano Municipal de Educação, PME 2014-2024, instituído do município de Nova Campina e dá outras providências. Em leitura, projeto de lei 049/2025, autoria Executivo Municipal. Institui o sistema de controle interno no Poder Executivo do município de Nova Campina, cria a Controladoria do município e dá outras providências. Esses projetos serão encaminhados às comissões competentes. Requerimentos. Em leitura, requerimento número 268/2025, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, solicitando ao setor competente da administração municipal que realize a limpeza do terreno localizado na rua Antônio Marcos de Oliveira. Em leitura, requerimento número 269/2025, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal,
solicitando informações sobre o responsável pela quadra esportiva do bairro Barreiro, tendo em vista as reclamações de esportistas locais que relatam dificuldade de acesso ao espaço para a prática de atividades esportivas. Em leitura, requerimento número 270/2025, autoria Célio Santos de Andrade. Nos termos regimentais à mesa, ouvido o plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, solicitando ao setor competente da administração municipal que seja realizada a manutenção dos pontos de ônibus que se encontram em más condições e ainda a construção de novos abrigos em locais que não possuem estrutura adequada para os usuários do transporte público. Em leitura, requerimento número 271/2025, autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, solicitando ao setor competente que verifique junto à secretaria a possibilidade de instalação de redutor de velocidade e pinturas de faixas de pedestres nas ruas abaixo mencionadas. Em leitura, requerimento 272/2025, autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, solicitando ao setor competente da administração municipal que seja realizada a manutenção da estrada que liga a associação até a fazenda Caruçá, tendo um ponto de referência o sítio do senhor Ciro, visando melhorar as condições de tráfego, especialmente para os alunos que utilizam o transporte escolar com destino ao município de Nova Campina. Em leitura, requerimento 273/2025, autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, solicitando ao setor competente da administração municipal que seja realizada a troca ou manutenção dos tubos existentes no bairro Braganceiro, a fim de melhorar as condições de escoamento de água e evitar transtornos à população local, considerando que os tubos atuais são muito estreitos, dificultando o tráfego de caminhões no local. Em leitura, requerimento número 274/2025, autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, solicitando ao setor competente da administração municipal a possibilidade de que os motoristas da área da saúde do bairro Braganceiro que estiverem de plantão permaneçam nas dependências do posto de saúde, a fim de facilitar o contato e o atendimento às pessoas que necessitam de transportes para consultas, exames ou emergências. Em leitura, o requerimento número 275/2025, autoria Antônio Neves Cavalheiro. Nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, solicitando ao setor competente da administração municipal que seja realizada em caráter de urgência a manutenção da ponte localizada no bairro Braganceiro de Baixo, tendo em vista o estado precário da estrutura. Em leitura ao requerimento número 276/2025, autoria Antônio Neves Cavalheiro. Nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, solicitando ao setor competente da administração municipal que seja realizada a roçada na estrada do bairro Taquariguaçu, em frente ao sítio Márcio do Tuca,
a fim de garantir melhores condições de tráfego e segurança para os moradores e usuários da via. Em leitura ao requerimento número 277/2025, autoria Rosemary da Silva Oliveira, nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, solicitando que sejam verificadas as possibilidades de liberar mais canais de TV para o município de Nova Campina, a fim de ampliar o acesso da população a conteúdos informativos, culturais e de entretenimento. Em leitura ao requerimento número 278/2025, autoria Rosemary da Silva Oliveira, nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, solicitando que sejam verificadas as possibilidades de realizar torneios de futsal e futebol na cidade e nos bairros como parte dos eventos festivos de final de ano. Em leitura ao requerimento número 279/2025, autoria Rosemary da Silva Oliveira, nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, solicitando que sejam verificadas as possibilidades de contratar artistas locais para participarem dos eventos oficiais da cidade. Em leitura ao requerimento número 280/2025, autoria Rosemary da Silva Oliveira, nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, solicitando que o município realize processo licitatório para a compra de vacinas contra a raiva para cães e gatos, a fim de garantir a saúde pública e o bem-estar animal. Em leitura ao requerimento número 281, autoria Leandro Rodrigues da Costa, nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado à Secretaria de Finanças do município, solicitando informações sobre o valor arrecadado mensalmente pelo município referente à cobrança de iluminação pública. Em leitura ao requerimento número 282, autoria Leandro Rodrigues da Costa, nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado à Secretaria de Administração Regional, solicitando informações detalhadas sobre a manutenção da iluminação pública realizada anteriormente. Em leitura ao requerimento número 283/2025, autoria Josilaine de Oliveira Silva, nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, solicitando ao setor competente da administração que seja realizada a instalação de lombada na rua Teófila Jovina de Almeida, nas proximidades da residência do senhor Ronaldo, com o objetivo de reduzir a velocidade dos veículos e aumentar a segurança no local. Em leitura ao requerimento número 284, autoria Mesa Diretora 2025-2026, requeremos à mesa ouvido plenário seja concedido requerimento de tramitação de projetos em regime extraordinário. Esses requerimentos estão incluídos na ordem do dia da presente sessão. Indicações. Em leitura, indicação número 92/2025, autoria de todos os vereadores, a Câmara Municipal de Nova Campina, por intermédio de todos os seus vereadores, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente indicar ao senhor prefeito Antônio Isael de Oliveira Júnior e à Secretaria Municipal de Educação que sejam oficialmente reconhecidos e divulgados os seguintes projetos pedagógicos desenvolvidos por professores da rede municipal de ensino e selecionados no âmbito do programa Professor Nota 1000. Sacola de Brinquedos e Vivências Brincantes, de autoria do professor Felipe Roberto Murba Cardoso de Almeida, da EMF Dr. Humberto de Moraes Vasconcelos. Calendário Sócio-Inclusivo, de autoria do professor Tiago Benedito dos Santos Domingues, da MF Francisco José Gomes de Camargo.
Em leitura, indicação número 93/2025, autoria Josilane de Oliveira Silva. Nos termos regimentais, indica ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que seja realizada a instalação de iluminação pública em frente à residência do senhor Ronaldo, localizada na rua Teófila Jovina de Almeida, no bairro do Barreiro, e em frente à residência do senhor Almir, visando garantir mais segurança e visibilidade no local. Em leitura, indicação número 94/2025, autoria Josilane de Oliveira Silva. Nos termos regimentais, indica ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que seja realizada a instalação de iluminação pública na rua Urgêncio Gomes de Camargo, no bairro do Barreiro, visando garantir mais segurança e visibilidade aos moradores e pedestres da via. Está aberto o tema livre. A palavra está franqueada aos vereadores com tempo de 10 minutos, conforme prevê o regimento interno. Boa noite, presidente, nobres vereadores. Hoje vou usar a tribuna para citar um dia que está próximo, né, dia 28, dia do funcionário público. Creio que a nossa sessão vai ser após, né, a nossa próxima sessão após o dia dos funcionários públicos. Então, hoje eu quero utilizar esse espaço aqui para falar de um tema que eu considero muito importante, que é o dia do funcionário público municipal. Muitas vezes a gente não se dá conta que quem está na ponta do serviço público são os funcionários públicos, quem faz acontecer, na verdade, são os funcionários públicos, né? Quem está lá todo dia, abrindo o prédio da prefeitura, cozinhando, cuidando das escolas, limpando, né? O atendente da saúde, na assistência social, setor de obras, no administrativo. São pessoas que fazem as pessoas chegarem até o povo, que fazem os serviços chegarem até o povo. O servidor público, ele é o coração da administração. Sem ele, nada funciona, né, Carlinhos? O seu Toninho também, funcionário, Josi, funcionário pública. Sem ele, nada funciona, nada vai para frente. Quando eu falo um pouquinho de valorização, acho que eu estou ficando até chato, presidente, com o nosso prefeito, excelentíssimo senhor prefeito. Desde março, fevereiro, março, a gente cobrando a valorização, né, repasse e tudo mais, analisando também a questão financeira, mas não podemos abdicar da onde a gente veio, né? Não podemos esquecer de onde a gente veio. Eu sou funcionário público com muito orgulho há 14 anos na prefeitura, então abandonar da onde eu vim seria praticamente que abandonar uma ideia, um projeto, né? Então lá são mais de 500 funcionários públicos esperando valorização. Aguardamos o excelentíssimo senhor prefeito aí fazer a vontade dessa Câmara, desse Legislativo. Com certeza quase todos, ou todos nós aqui, concordamos que eles precisam de valorização para continuar o efetivo trabalho, né? Quero deixar de antemão meu respeito, meu agradecimento a todos os funcionários. Aprendi muito, seu Toninho, com um funcionário público. Eu não sei, acho que o Carlinhos também já chegou a trabalhar com ele, o irmão Neno. Eu aprendi com o irmão Neno muito. Ele trabalhava numa perua, né? Uma perua branca que a prefeitura tinha, e o zelo que ele tinha com o que era público, né? Com o bem público. Então, o zelo que ele tinha, eu aprendi, né? Como aprendi com vários outros profissionais, são 14 anos como profissional aqui, funcionário público, mas o irmão Neno foi uma pessoa muito especial para mim, porque foi assim que eu cheguei, ele estava na administração, estava trabalhando, e eu aprendi esse zelo, que o senhor Neno cuidava muito bem, né? Tinha até medo de encostar na perua que ele trabalhava, seu Toninho.
Então, assim, que dia 28 seja um dia festivo para eles, um dia de comemoração, e continuaremos batalhando pela valorização cada vez mais do funcionalismo público, né? Se a gente está aqui é porque, né, houve trabalho, houve muita dedicação, né? E, como eu disse, eles são a ponta do iceberg, ali é onde acontece tudo, né? Talvez o secretário, o coordenador ali, ele faça, né, um trabalho mais burocrático, mas quem coloca, né, mão na massa, quem faz acontecer é o funcionalismo público, né? Então vamos lá valorizar essa dedicação deles. Outro tema que eu queria abordar com vocês é sobre, já antecipando, eu vou pedir vista da Lei 047 do Executivo, mas é por causa de algumas questões, principalmente a respeito de horários e também com relação ao texto da lei, né? A lei não discrimina feriados, então eu já estou antecipando aqui um pedido de vista que futuramente irei fazer para ter que analisar melhor a lei e aí contribuir melhor para o Executivo, para a gente fazer valer uma lei que lá da ABNT 2019, a questão de acústica, medição, variação de níveis de ruído no município, tabelas de ruídos e deixar mais alinhado, né? Então eu vou pedir a vista e conto com o voto de vocês para a gente analisar melhor a lei. É isso que eu entendi e só expondo para vocês o que vai ser futuramente aqui na ordem do dia. Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite. Pela ordem, presidente. Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes. Boa noite, pessoal de casa que está nos ouvindo pelas redes sociais. Hoje não posso deixar de dizer boa noite para você, né, meu querido? Eu queria falar um pouco do meu requerimento, já lembrando também que o Sandro... Ele só veio depois que você começou a falar, né? A hora que eu estava, ele não veio. O Sandro falou do funcionário público, falou do irmão Neno. Fui diretor de transporte na época que ele trabalhava lá e realmente tudo que você falou é verdade. E tem muitos também, muitos funcionários bons, né, na prefeitura, não podemos deixar de falar, né? Mas parabéns aos funcionários, né, que sem eles nada andava aqui, né? Então eles são a peça principal aí do funcionamento da prefeitura. Queria falar do meu requerimento ali da rua Antônio Marcos de Oliveira, onde não só eu, o Biro já fez um requerimento, e eu acho que está mais que na hora de eles notificarem a proprietária daquele terreno, doa a quem doer, porque aquilo ali está virando uma vergonha dentro da nossa cidade, ainda é conhecido ali como centro, né? Então fica até feio um lugar todo cheio de mato e tudo mais. Então eu fico indignado com isso, porque já faz tempo que já devia ter autuado e já limpado aquele terreno, né? Para isso a gente tem que pegar meio pesado, senão não sai, né? Não digo da prefeitura, mas pegar pesado com o próprio proprietário, né? Que é meio desleixado, vamos dizer assim, né? Queria falar também do outro requerimento sobre a quadra da escola a quadra lá do Barreiro, que vieram falar comigo sobre que tem uma chave lá, que não sei se para quem dá, para quem entrega, não sabe quem que não é. Então a gente queria que tomasse uma providência, né, e falasse, porque o esporte está dentro do nosso conceito aqui, a gente está lutando por isso, né? E é basicamente isso. Uma boa noite a todos. Boa noite.
Ordem do dia. Senhora Presidente, solicito vista do projeto de lei 047/2025. Em votação, o pedido de vista do projeto de lei 047/2025. Aos vereadores que forem favorável, permaneça como estão. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 268/2025, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Favorável. Aprovado, né? Em única discussão e votação, requerimento número 269, de 2025, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 2270, de 2025, de autoria Célio Santos Andrade. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 271, de 2025, de autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 272, de 2025, Valdinei Aparecido de Almeida. Aprovado. Em única discussão e votação número 273, de 2025, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 274, 2025, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 275, de 2025, de autoria Antônio Neves Cavaleiro. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 276, de 2025, de autoria Antônio Neves Cavaleiro. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 277, 2025, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 278, 2025, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 279, de 2025, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado.
Em única discussão e votação, requerimento número 280 de 2025, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 281 de 2025, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 282 de 2025, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, número 283 de 2025, de autoria Joselaine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 284, 2025, de autoria Mesa Diretora, de 2025 a 2026. Aprovado. Tendo sido aprovado os requerimento 284, 2025, determino a suspensão dos trabalhos por 10 minutos.